Vamos lá, uma boa tarde. Quero começar esse devocional fazendo uma oração, né? Eu vou estar partilhando um devocional, onde que eu fui direcionado, me dado este tema de hoje, né? Não foi algo que foi escolhido por mim, tá? Mas eu quero iniciar com uma oração. Pai, em nome de Jesus, que o Senhor possa me usar sobre este devocional, que o Senhor possa colocar o Teu Espírito Santo sobre mim, Pai. Que essas palavras a qual escrevi, Pai, não sejam minhas, Pai, mas que sejam direcionadas pelo Teu Espírito Santo, Pai. Que cada pessoa que aqui vai escutar, Pai, que elas possam ser transformadas, possam entender o propósito real deste devocional, Pai. Que os seus corações são terras férteis, Pai, aonde essa semente que será plantada, que ela possa brotar e dar bons frutos, Pai. Porque a Tua palavra ela é viva e eficaz, Pai. Obrigado, Senhor, por esta oportunidade. Quero agradecer primeiramente a Deus e também quero agradecer, Pai, a este ministério, Pai, a esta casa, a qual me deu a oportunidade de estar hoje, Pai, podendo testemunhar da Tua palavra. Em nome de Jesus, eu te agradeço por cada vida que aqui está e também por este lugar. Amém. Esse tema que me foi direcionado é um tema bem complexo, né? Mas é um tema muito importante, um tema bem legal também, porque a gente possa compartilhar, também vai estar aberto, alguém quiser comentar alguma coisa, quiser falar sobre algo, né, que esteja relacionado com o tema. O nome do devocional, né, o nome que eu coloquei Eu Sou Prova Viva de Sua Graça, né? O versículo base, né, é Atos 5:32, né? Nós somos testemunha destas coisas, bem como o Espírito Santo, que Deus concedeu aos que lhe obedecem. Então, se tem duas palavras aí nesse versículo que são importantes. Mas vamos adiante, né? Atos é um livro que é escrito por Paulo, né? Se tem toda uma história viva e uma história muito edificante dentro do livro de Atos, né? Muita gente já leu. Se você não leu, eu te aconselho e te indico para que leia, né? É um livro que fala muito hoje, muito profundamente em relação ao Espírito Santo, que é um pouco da nossa conversa aqui hoje. Eu quero começar também tentando colocar para vocês o que significa hoje o corpo, a alma e o espírito, né? O corpo ela é uma parte física, né? Eu fiz um estudo breve, pequeno, para que não se prolongue, né? O corpo é a parte física do ser humano, que são as vontades e os prazeres. A alma é o centro das emoções, é o emocional e a nossa psique, que é a nossa mentalidade. O espírito em si é uma parte mais profunda e essencial do ser humano, que nos conecta com Deus. Ele nos guia e inspira. No caso, ele inspira a alma e o corpo. Então, se tu perceber, um necessita do outro, né? Essa é uma pequena explicação, né? Como eu já disse, né? Mas a gente precisa que o nosso espírito esteja conectado, né, com o Espírito Santo. Do livro de Atos, né? Eu quero trazer um breve exemplo na palavra de Deus. Do livro de Atos, vamos, né, agora para o livro de Números. É um pequeno, breve exemplo que eu vou desvencilhar, né? Vamos passar aí do livro de Atos, mas vamos lá para Números, né? Antigo Testamento, Atos, Novo Testamento. Então, estamos indo para Números, Antigo Testamento. 27 capítulo 27 do 18, versículo 23. Um pouco antes, né? Eu quero só fazer uma leitura breve do 27:12, que Deus anuncia a morte, né, de Moisés, né? Deus disse, Senhor, a Moisés: sobe este monte Abarim e vê a terra que tenho dado aos filhos de Israel. E havendo-a visto, então serás recolhido ao teu povo, assim como foi recolhido teu irmão Arão. Por que eu estou lendo essa passagem? Porque a gente vê, né, que nesse versículo base desse devocional, a gente vê que no final se tem uma colocação breve, né, que Deus concedeu o Espírito aos que lhe obedecem. E podemos tirar um exemplo de Moisés, né, que independente, né, se ele
iria entrar na terra prometida ou não, ele foi um homem obediente até a morte, né? Morte física, né? Ele foi um homem obediente na fé, né? Ele foi um homem que errou, né? Teve os seus erros, né? Durante essa estadia à frente do povo de Israel, mas foi um homem que obedeceu até a morte. Ele sabia que iria morrer, ele sabia que subiria aquele monte, né? E lá ele partiria. Mas por quê? Porque ele entendia o propósito de Deus. Ele entendia que aquilo seria só uma morte física, né? Mas passando, né? Já depois dessa pronúncia, né? Que Deus fez da morte de Moisés, Josué, ele é designado o sucessor, né? Ele é designado o sucessor de Moisés. Josué em si já vinha como um auxiliar de Moisés, vinha tendo já um trabalho diário, né, com Moisés, ele acompanhava e ele já era um homem obediente, né? Por isso que ele foi escolhido. Josué já tinha essas características, né? Então, aqui, né, nós nos deparamos, né, com a nomeação, né, de Josué, que é filho de Num, né? Josué é filho de Num, descendência de Num, que será o sucessor de Moisés. Mas nós conseguimos observar que Moisés, apesar de ter falhado, foi um homem obediente na fé até a sua morte física. Josué era um homem obediente a Deus, por isso ele tinha o espírito como lemos acima, né? E se olharmos mais adiante, ele não era obediente só a Deus, mas sim a toda a autoridade que tinha uma comunhão com Deus. Josué tinha este perfil de obediência e já era guiado pelo Espírito Santo. E entre muitas qualificações que Josué tinha para a liderança, a principal que ele tinha era de ser guiado pelo Espírito Santo de Deus, né? Ele deixava ser guiado por Deus. Josué também estava submisso, né? Onde entra a submissão, né? Não adianta eu querer ser obediente e eu não sou submisso. Eu acho que eu preciso ser submisso para depois ser obediente, né? Então agora, né, eu só queria compartilhar esse pequeno e breve texto, né, do Antigo Testamento. Se você quiser se aprofundar mais, é um texto muito rico, né? Mas vamos voltar lá, né, para Atos 5:32. Que ali a gente se depara com a história de Pedro, né? Pedro e os apóstolos, né? Eles tinham muitas qualificações, né? Eles vinham trazendo a palavra de Deus, eles eram guiados pelo Espírito Santo de Deus, né? E principal que eles tinham é que eles também eram submissos e obedientes à voz do Espírito Santo, né? Por que que eles eram submissos e obedientes à voz do Espírito Santo? Porque eles entenderam o chamado deles e eles entenderam que eles eram testemunhas vivas, né, do poder e da glória de Deus. E neste versículo, Pedro, ele está diante do Sinédrio, ele está diante da sinagoga, né, Sinédrio, e onde tinham homens importantes naquela época, homens poderosos, autoridades religiosas, homens que poderiam praticamente tirar a liberdade, até a própria vida, né, de Pedro e os apóstolos. Mas diante de tantas consequências, ainda eles falavam com muita ousadia e convicção, sabe? Eles não se deixaram parar pelas coisas que estavam acontecendo, porque eles tinham a visão de que aquilo lá na frente para eles seria um valor muito mais alto do que talvez perder sua liberdade ou do que talvez perder a sua vida. Por quê? Porque ser testemunha não é apenas contar, né, algo que ouvimos, mas sim testemunhar o que vivemos, né? Testemunhar o que vivemos. E se eu vivo hoje a palavra de Deus, eu consigo testemunhar o que eu estou vivendo, sabe? E experimentarmos, além de viver, a gente experimenta. Então testemunhar é também levar a palavra de Deus, né? E dizer que eu sou a prova viva de que Deus agiu na minha vida. Eu sei quem Ele é, por meio da minha vida, o poder da graça dEle, o poder da glória dEle foi manifestada sobre a minha vida. Então, essa a convicção que precisamos ter. Eu sou testemunha disso, de que hoje é a primeira vez que estou, né, passando e tendo a oportunidade de poder trazer a palavra de Deus a algumas pessoas, e está sendo muito importante, mas eu sou sincero em dizer que o anseio, a angústia, né, o temor e o tremor
de Deus me teve muito dentro do meu coração. Mas eu precisei entender, sim, um processo, né? Mas vamos continuar. Às vezes às vezes você pode sentir, né, pessoas pequenas, né, diante de homens grandes, às vezes de homens que às vezes a gente até se inspira, né, em pessoas hoje, até próprio Jesus a gente se inspira, mas diante de homens às vezes a gente se sente pequeno. Só que às vezes a gente se sente incapazes e às vezes a gente se sente tímido. E por isso, né, que é importante essa obediência ao Espírito Santo. Porque eu já sou uma testemunha por estar aqui. Porque eu estou sendo obediente ao Espírito Santo. Então essa timidez, essa percepção de me achar pequeno, ela se quebrou, né? Mas por que isso? Porque Deus não chama testemunhas perfeitas. Ele chama homens transformados e com sua honestidade, né, na sua honestidade em testemunhar a palavra de Deus, você consiga atingir outros homens, né? Esse é o propósito de Deus sobre a minha vida, sobre a sua vida, né? E vamos lá. Por que o Espírito confirma aquilo que vivemos? Porque se formos observar hoje, né, Pedro, ele não está sozinho. Ele afirma que o próprio Espírito Santo está com ele, testificando junto com ele. Como? Quando nós levantamos para falar de Cristo, seja com palavras ou atitudes, né, o Espírito ele fala junto com a gente, né? Ele nos direciona, às vezes até no que a gente fala, né? Quando eu não encontro forças, ele me capacita, né? Hoje, se eu estou aqui, é porque ele me capacitou. Se eu estou aqui é porque eu estou em processo de capacitação ainda, sabe? E quando eu não sei o que fazer, quando eu não tenho direção, ele me dirige, entende? Então, é por isso a importância hoje da minha comunhão com o Espírito Santo. E ele é uma evidência, né, viva de que Deus continua trabalhando e agindo na minha vida. Então, beleza, tive uma comunhão com o Espírito Santo, amém. Deus transformou a minha vida, estou sendo testemunha numa área da minha vida, mas é necessário, né, que eu tenha essa convicção e que seja clara para mim essa evidência que ele vai continuar trabalhando na minha vida, porque são muitas as áreas que precisam ser moldadas na minha vida, né? Eu não quero dizer aqui sobre perfeição, eu não estou aqui para dizer sobre perfeição, mas eu estou aqui para dizer sobre a entrega, né? Sobre você entregar como obedecer, entregar como tem um versículo que diz, né, que em Provérbios 3, do 5 ao 6, se eu não estou enganado, que é para mim confiar no Senhor de todo o meu coração e não se apoiar no meu próprio entendimento, né? Para mim não ir com as forças do meu braço ou às vezes com as coisas que eu acho e que eu penso, né? Eu passei por esse processo, né? Foi um processo edificante para minha vida, mas obedecer é confiar. Obedecer é dizer sim, Senhor. Por mais que seja difícil, né? Às vezes é difícil a gente dizer esse sim, Senhor, mas eu dizendo esse sim, Senhor, eu estou sendo obediente. Obedecer é escolher o caminho de Deus quando o mundo grita pelo nosso nome. O mundo está aí fora gritando pelo meu nome, pelo seu nome. Mas quando eu escolho o caminho de Deus, eu estou obedecendo tanto ao Espírito Santo quanto a Deus, né? Então, quanto mais obedecemos, mais espaço, isso é algo que é nítido, o quanto mais temos mais essa obediência, mais espaço abrimos para que o Espírito Santo haja na nossa vida, sabe? E isso não só para que ele haja, para que ele transforme áreas da nossa vida e que ele possa também nos usar, assim nós damos a autonomia para que ele nos usa, sabe? E obedecer é conhecer a voz do Espírito Santo. Obedecer é se render todos os dias ao Espírito Santo. Obedecer é cultivar, né? Eu acho que esse é um dos mais importantes, que além de cultivar, eu me caracterizar, né, com os frutos do Espírito, né? Que hoje, se tu for ver lá em Gálatas, né, tu vai se deparar com os frutos do Espírito, que hoje é muito difícil a gente
praticar esse fruto do Espírito no nosso dia a dia, né? Como eu falei, não estamos aqui para perfeição, mas que se haja uma entrega, um esforço, uma dedicação, pelo menos de alcançar esse fruto, os frutos do Espírito. Agora eu vou passar uma breve palavra de como eu posso aplicar isso para o nosso dia a dia, para o meu dia a dia, para o seu dia a dia, né? Eu preciso ser testemunha aonde eu estiver, sabe? Eu preciso ser testemunha, às vezes aqui dentro da comunidade, né? Em si, o que nós estamos vivendo, eu preciso ser testemunha, às vezes, quando um irmão não está legal, eu preciso ser testemunha, às vezes, se eu estou trabalhando com alguma outra pessoa do meu lado, eu preciso ser testemunha para ele, como ele precisa ser testemunha para a minha vida. Hoje eu preciso ser testemunha sobre a liderança da casa, preciso ser testemunha quando eu saio de visita familiar, eu preciso ser testemunha para pessoas que vêm visitar este lugar. Então você tem várias oportunidades de você ser testemunha, né? Mas claro que precisa ter uma entrega para tu ser testemunha, você precisa construir algo para que você seja testemunha. As testemunhas, né, cheios de espírito, elas transformam o ambiente, né? Elas transformam o ambiente que se encontra. Então você pode transformar o ambiente dentro da sua casa, você pode transformar o ambiente dentro do seu trabalho. Essa seria a palavra que eu teria para compartilhar com vocês, né? Espero que vocês possam ter um entendimento. Deixo em aberto para alguém que quiser comentar alguma coisa relacionada ao devocional, né? Mas se ninguém tiver nada para falar, vou fazer uma oração agradecendo a Deus, agradecendo por essas palavras e agradecendo pela minha vida e pela vida de cada pessoa que aqui está, né? Obrigado, Senhor Jesus, por o Senhor estar lado a lado comigo, Pai, porque sem Ti eu não consigo nada, Pai. Obrigado por cada vida que aqui está, obrigado pela minha vida, Pai. Obrigado pela vida das pessoas que investem nesse lugar, Pai. Obrigado por eu entender cada dia mais a Tua palavra, Pai. Que eu possa ser usado como testemunha, Pai. Que eu possa ser usado pelo Teu Espírito Santo. Que eu possa ser uma testemunha viva do Teu amor, Pai. Que eu possa ser uma testemunha viva do Teu poder, Pai. Que eu possa transbordar, Pai. Possa ser imagem e semelhança, não só fisicamente, mas também em atitudes, Pai. Eu sei que a obediência é difícil, eu sei que a gente estar em comunhão contigo é difícil, mas que a gente possa se esforçar, que a gente possa se dedicar a cada dia, a cada minuto, a cada momento, Pai. Obrigado por cada vida que aqui está, que o Senhor possa abençoar o resto dos nossos dias, Pai, e todas as atividades que aqui nós serão nos passadas, Pai. Obrigado por tudo, em nome de Jesus. Amém.